Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Tiziana e vamos trabalhar o componente curricular Português Jurídico 2. Antes de falarmos exatamente do nosso conteúdo, eu quero falar um pouco do nosso tempo, e da forma como vamos trabalhar esse semestre EAD. O programa do curso é para 60 horas e nós dividimos da seguinte forma, sendo 12 horas aulas remotas e 48 horas com atividades assíncronas. Assim, compõe 60 horas o nosso componente curricular. Bom, para começar a história do português jurídico, a história da linguagem, a gente precisa falar um pouco da linguagem. Não tem como falar da linguagem sem falar do homem, que o homem é um ser social, ele vive em comunidade. Ele só conseguiu sobreviver enquanto espécie porque ele conseguiu se juntar, porque sozinho era muito frágil. E na hora que esses homens se juntam e formam uma comunidade, eles passam a ter algo em comum. A própria palavra comunidade vem de algo em comum. Assim também como a palavra comunicação. Comunicação, em latim, é comunicare. E a ideia da palavra comunicare é ação coletiva. A ideia da palavra é que tenha um sentido coletivo, um sentido de sociedade. Então, comunicare é uma relação entre dois sujeitos. Daí também a palavra comunicação. Comunicação é extremamente importante quando o homem vive em sociedade. E sabemos também que o homem é um ser político. Sendo o homem um ser político, ele defende os seus interesses, ele defende as suas ideias individualmente ou coletivamente. E nesse ato de comunicação, em defender alguns conceitos, alguns interesses, nasceu todas as bases do direito que conhecemos hoje. Isso vocês podem ver melhor no componente curricular, que chama História do Direito. Normas reguladoras da vida social. Isso é o direito. Esse direito apareceu através da comunicação para chegar a um equilíbrio entre falas e outras falas. Todos esses interesses, todos esses objetivos eram para defender grupos de pessoas diferentes sem criar um atrito, porque o homem precisa viver em comunidade, então tem que ter o menor atrito possível. Bom, mas o que interessa a gente é a questão da linguagem. E a linguagem que a gente trabalha, ela não é só oral, ainda ela não é só escrita. Muitas vezes a gente pensa que a linguagem é só oral e escrita, mas a linguagem passa por N caminhos. O mundo é uma leitura. O céu está cheio de nuvens, é uma leitura. O céu ensolarado também é uma leitura. Se tem círculo ao redor, uns círculos amarelos ao redor da Lua, quando a Lua está cheia e tem aqueles círculos, ali também é uma leitura, ali também é uma linguagem. Tem uma linguagem do tempo. O homem do campo compreende muito bem a linguagem do tempo, interpreta muito bem a linguagem do tempo. Mas eu coloquei aqui algumas linguagens que são bem pertinentes ao âmbito do direito, que é a linguagem oral. É preciso ter uma boa oratória, é preciso ter uma boa escrita, mas também é preciso observar a linguagem corporal. Não só a linguagem corporal sua enquanto emissor, mas também a linguagem corporal do seu receptor, porque no seu receptor, no corpo do seu receptor, pode estar te dando dicas que ele não vai te falar. O corpo de quem recebe pode te dizer se ele compreendeu o texto, se ele está aceitando o texto, se ele está gostando do que você está falando, se ele está compactuando com o que você está falando ou não. Também nessa linguagem corporal existem os micromovimentos. Esses micromovimentos fazem especialistas perceberem mentiras na fala, no discurso, no depoimento de um sujeito. O corpo, ele diz não só sobre o outro, mas também sobre nós. O nosso corpo também nos diz muita coisa. Então, assim, só a linguagem corporal seria um outro componente curricular para a gente trabalhar à parte. Mas é importante perceber que o corpo também nos dá dica da linguagem, muitas vezes que a fala não dá. Assim como a linguagem escrita tem nas suas entrelinhas
coisas que não estão escritas, não estão explícitas, mas estão lá de fato, ou nas entrelinhas. A linguagem oral da mesma coisa, a mesma coisa. O silêncio também é uma linguagem. O silêncio também é uma posição. Que cala consente, né? Então, assim, o silêncio também traz uma forma de comunicação. Temos também a linguagem das cores. Na linguagem das cores, a forma mais simples que a gente pode perceber a linguagem das cores é através de um semáforo. O semáforo diz a hora que você deve passar, a hora que você deve parar e a hora que você deve ficar atento na mudança. Então, ó, laranja, atento na mudança. Essas cores também influenciam nas profissões. O juiz usa toga e a toga do juiz é preta. O preto traz seriedade. O preto traz uma conotação de seriedade para quem está falando. E a toga, ela é uma roupa, uma indumentária usada pelo profissional de direito que exerce um determinado cargo e naquele momento aquela roupa dá seriedade, assim como a batina dá uma seriedade ao padre. Então, essa cor não é por acaso que é escolhida, não é por acaso que o preto é escolhido para a roupa do profissional de direito. Daí, a gente precisa pensar que essas diversas linguagens têm um caminho, uma estrutura, e que esse caminho, essa estrutura, se modificado, pode modificar 100% o teor da mensagem, dizendo exatamente o oposto do que queria que fosse dito. Porque se eu mexo no contexto, eu modifico a mensagem, e aí a mensagem passa para o receptor de forma totalmente diferente do que queria ser dito antes. Quando a gente tira uma mensagem do contexto e põe em outro contexto a mesma mensagem, muitas vezes se torna uma piada, mas muitas vezes também pode se tornar uma tragédia. Pode mudar propositadamente esse contexto para prejudicar e também pode mudar esse contexto propositalmente para ajudar a melhorar o seu texto e a clareza que seu texto precisa ter. O emissor precisa passar uma mensagem para o receptor de forma clara, de forma concisa, de forma objetiva, de forma direta. Então, transpassa entre o emissor e o receptor o contexto, o código e o canal. Quem é o código? O código é a nossa língua. A nossa língua padrão, a língua portuguesa padrão é o nosso código, é um código usado por nós na nossa língua. A gente não pode escrever um texto para o juiz todo em latim, como a gente não pode nem escrever um texto para o nosso juiz em direito. A gente tem que fazer dentro de uma língua portuguesa padrão. Quando eu digo que tem que ser a língua portuguesa padrão, não quero dizer que o português padrão é superior ou inferior a nenhuma outra forma de linguagem. O que eu quero dizer é que a nossa língua portuguesa existe um padrão para ser falado e nos textos jurídicos, escritos principalmente, precisa seguir uma norma padrão. É claro que, na medida que você está usando uma linguagem oral, você vai usar um padrão, na medida que você vai usar um texto escrito, você vai usar outro padrão. Mas o texto escrito segue normas rígidas, inclusive regidas pela ABNT. O canal é o meio, o caminho pelo qual essa mensagem vai ser transmitida, né? O canal é importante. Se tem ruídos no canal, o canal pode atrapalhar a passagem da mensagem.